Meus amados amigos, irmão em Cristo, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das lições bíblicas da Escola Dominical. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre os valores do Reino de Deus. Estudos relacionado com o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus ao capítulo de número 7. Hoje nós estaremos tratando a respeito de Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo de número 27. Então, no vídeo passado, nós tratamos a respeito de práticas espirituais. Jesus fala em relação à esmola, à oração, o jejum, que nós temos que estar longe dos holofotes, ter um lugar secreto para com Deus. Mas nesse texto que nós comentamos aqui, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo de número 27, Jesus volta a sua atenção para o testemunho público que deve existir naqueles que são os seus seguidores. O nosso texto áureo é uma advertência de Jesus sobre o perigo da avareza. Lá em Lucas 12, 15, Jesus disse: olha, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então nós não podemos colocar a nossa confiança nas coisas, nos bens, mas sim colocar a nossa confiança inteiramente em Deus. E também nesse texto que Jesus cita em Mateus, apesar dele falar em relação da nossa confiança, o Senhor também trata sobre a questão da ansiedade, que é um dos males que tem afligido muitas pessoas. Felizmente, até no meio entre aqueles que são seguidores de Cristo, nós vamos ver que alguns acabam ainda sendo alcançados por essa situação terrível que acaba levando a pessoa a uma depressão, a um quadro totalmente danoso na sua saúde, tanto física como espiritual. Infelizmente, vivemos nesse tempo que muitos colocam a sua confiança em bens, apegando de tal forma a essas coisas, se esquecendo de Deus e vivendo uma vida de inquietação. Então, o relato que Jesus ele comenta aqui no texto, ele acaba sendo mal interpretado por algumas pessoas em relação aos bens materiais. Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então nós não podemos deixar de ter as nossas responsabilidades. Então o relato aqui nada tem a ver de ser desobrigado com as coisas, com os deveres. Pelo contrário, nós temos a obrigação de trabalhar, de sempre buscar o melhor para a família, mas não devemos colocar a confiança nessas coisas, nas riquezas, nos bens, mas sim inteiramente em Deus.
Então, Mateus 6,19 leva algumas pessoas a desprezarem a riqueza e os bens materiais, renegando a essas coisas e vivendo uma vida aí afastada, uma vida dominada, vamos dizer assim, pelo um desprezo totalmente a um bem-estar da qual nós temos que buscar e oferecer aos outros. O que Jesus está falando nesse texto é em relação a nós colocarmos o nosso coração e deixarmos ser dominado por essas coisas. Nós vamos ver que Jesus disse: olha, não ajunteis tesouro na terra, tal, mas ajunteis tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem consome. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também vai estar o vosso coração. Então, o que nós vamos encontrar aqui, que nós não podemos ser dominados pela concupiscência, pelo desejo desenfreado por estas coisas, mas os nossos olhos têm que estar postos em Deus. Como ele diz aqui, olha, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então nós vamos ver que nós temos que colocar os nossos olhos em uma coisa só, colocar os nossos olhos em Cristo, estar olhando para Deus, mas não esquecendo de estar trabalhando, estar buscando o melhor para a família, para os nossos familiares. Então, nossos olhos precisam estar postos em Deus, porque Jesus vai dizer: olha, não é possível servir o quê? A Deus e a riqueza. Servir a Deus e a mamon. Ele usa esse termo mamon, que está relacionado o quê? Está relacionado às riquezas. Então, os fariseus e os escribas, nesse tempo que Jesus traz esse ensino, eles davam muita ênfase ao que é a questão dos bens, questão das coisas materiais, e achavam eles que esses bens, as riquezas, eram um sinal de uma aprovação de Deus. E nós vamos ver que Jesus deixa bem claro que isso não é sinal de que Deus está aprovando que as nossas atitudes, as nossas condutas em relação às coisas, E o próprio Senhor Jesus Cristo vai trazer o que? Uma ilustração quando ele traz a parábola do rico insensato. Então, a questão não está em relação aos bens. O que está em jogo aqui é o cristão não deixar ser dominado pela avareza, pelo acúmulo egoísta das coisas, aonde ele usa de engano, usa de trapaça, ele se acha que é melhor do que os outros por aquilo que ele tem. Infelizmente, há alguns que estão idolatrando os bens, idolatrando as riquezas, as coisas, e se esquecem de que a nossa adoração, a nossa devoção, ela precisa ser inteiramente a Deus. Somente a Ele nós devemos prestar o culto. Temos a questão, quando Jesus foi tentado ali pelo diabo, nós vamos ver que o diabo ele entra nessa questão do desejo, da concupiscência dos olhos, né? Ele mostra os reinos do mundo e diz para Jesus: se tu me adorares, né, tudo isso aqui será teu, né? Então, tentando trabalhar no ego, porque no cerne nossos corações, mas Jesus deixa bem claro que somente a Deus deve adorar e a prestar o que? O culto. Então, nós temos que aprender a sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, pelos nossos bens, pelos nossos talentos. E nós somos apenas mordomos
administradores o quê? Daquilo que nós temos conseguido conquistar pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus, através do fruto do esforço. Então, nossos corações, eles não podem estarem divididos entre as coisas terrenas e as coisas espirituais. Porque sabemos que quando nós dividimos o que? A nossa adoração, a nossa confiança com as coisas terrenas, então nós vamos ver que o nosso coração, ele está sendo que dominado, preenchido por as coisas do mundo, né? Enquanto a palavra de Deus nos ensina, filhinho, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o que as coisas desse mundo, o sistema, nós vamos ver que logo se torna o que? Inimigo de Deus. Então, as riquezas condenadas por Cristo, elas estão relacionadas aqui, aonde as pessoas, elas dão a prioridade o que? Aos bens. Nós vamos ver que ele diz no texto, olha, porque eu vos digo, não andeis ansioso quanto à vossa vida. Vida aqui é no sentido a alma. Então, a alma é o que? É a sede dos desejos, a cobiça pelas coisas. E quando Jesus trata ali da parábola do rico insensato, nós vamos ver que o rico ele está preocupado que somente com os bens materiais. Então a vida dele, ela existe essencialmente por causa dos bens. Vou folgar, vou construir, Ele coloca a sua alma nisso tudo. E Deus chama ele de louco, porque o erro dele foi acreditar, né, que ia viver muito tempo e desfrutar o quê? De tudo aquilo que ele ganhou, que ele estava adquirindo, né? Então, nós temos que tomar cuidado em relação de não sermos dominados por esta questão da idolatria, por esta questão do materialismo, que leva os homens a terem uma vida totalmente ali indiferente com as coisas de Deus. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que verdadeiramente nós possamos ter um coração que venha buscar a Deus em primeiro lugar. Então, precisamos, né, expressar como o salmista expressa, a minha alma tem sede de Deus. Então, o materialismo tem afastado algumas pessoas da presença de Deus, e por se afastarem de Deus e se apegarem às coisas materiais, muitos vivem atormentados, sem paz, por uma inquietação, né, da sua alma ali em relação às coisas. Então, se nós ficarmos ansiosos, nós vamos ver que a ansiedade ela não pode modificar ou acrescentar nada às nossas prioridades. Então, nós precisamos aprender a viver na quietude de que vem do alto, viver sossegados em Deus. Jesus ele usa uma expressão aqui dizendo, né, para que nós venhamos olhar para as aves do céu, né, que elas não semeiam, né, elas não hão, né, de lavrar, mas elas acabam sendo alimentadas pelo Pai. Nós vamos ver que quando Deus promete levar o povo israelita para uma terra que mana leite e mel, né? Quando eles chegam lá, eles tomam posse da terra, nós vamos ver que eles descobrem que eles teriam que trabalhar, eles teriam que lavrar a terra. Então a única coisa que o povo tinha que fazer era trabalhar, porque quem daria a chuva seria Deus, quem ia derramar o orvalho, quem ia abençoar a lavoura, a plantação era Deus. Então a nossa questão, né, a nossa posição é apenas trabalhar e confiar inteiramente em Deus, que Deus vai abençoar as obras das nossas mãos. Então nós não podemos colocar os nossos corações ficarmos presos às riquezas deste mundo, mas temos que confiar em Deus,
lançar sobre Ele o que é as nossas ansiedades, porque verdadeiramente Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado graça, Deus tem nos ajudado. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força para que verdadeiramente nós possamos ter um coração totalmente devoto a Deus. Então, que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Deus assim nos concedendo. Fique na paz.